Queria dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa quinta e última edição do primeiro ciclo do Causando Encontros. Em breve vocês vão ter mais informações sobre os próximos temas e convidados. Esse projeto é uma parceria do Festival PEF com a Catraca Livre. Prazer, eu sou a Fernanda Naves, sou diretora-geral do Festival PEF. E estou aqui para introduzir essa conversa de hoje e contar um pouco mais para vocês dessa iniciativa que é o Causando Encontros. Bom, a nossa proposta aqui é basicamente conectar lideranças empresariais a protagonistas de lutas, causas e projetos sociais em diferentes frentes, além de trazer também um pouco de informações e ideias sobre como que as marcas também podem se engajar nessas causas de uma forma realmente autêntica. Então, a gente está aqui para produzir um ambiente de troca sobre ações efetivas para que o mercado possa avançar nessas pautas urgentes e que precisam de atenção de toda a sociedade. Nos últimos encontros que a gente teve aqui, a gente falou de temas como da preservação ambiental, combate ao racismo estrutural, geração de renda, e na semana passada a gente falou do combate à violência doméstica. A gente trouxe diversos convidados super especiais, a gente teve a Estela Renner aqui, a gente teve a Mafone Odara, a Luana Genot, a Adriana Barbosa da Feira Preta. Então, assim, todos esses conteúdos, para quem quiser assistir como é que foram essas últimas discussões, elas estão na página do Causando Encontros, que fica dentro do site do Catraca Livre. A gente vai colocar aqui o link para vocês. Além disso, depois de cada live que a gente faz, a gente manda para todo mundo que se inscreveu um paper com um conteúdo mais aprofundado sobre a causa. Então, é um panorama geral que traz não só alguns pontos do que foi discutido aqui, mas algumas referências e indicações de bons projetos relacionados à causa que também merecem atenção. Bom, então vamos aqui ao que interessa. O tema de hoje é o de saúde mental, um tema que tem sido muito falado aí nos últimos tempos, especialmente agora que a gente está convivendo com uma pandemia e, enfim, muito tem se falado sobre estresse e ansiedade. A gente está aqui com 4 convidadas super especiais que hoje vão conversar com a gente. E essas convidadas vão ser mediadas, guiadas, não sei como é que eu posso falar, pela Mari Achuti, que é a nossa mediadora de hoje. A Mari é cofundadora e CEO da Sputnik. A Sputnik é o braço de educação corporativa da Perestroika. A Mari trabalhou com gestão de pessoas na reserva, como atendimento publicitário por mais de 7 anos em diversas agências do Rio Grande do Sul. Hoje o propósito da Mari é transformar as empresas do futuro no presente através da educação disruptiva e criativa. Mari, obrigada. Arrebenta aí. Obrigada pelo convite e parabéns pelo projeto. Não pude acompanhar todos os encontros, mas só de te ouvir falando sobre os temas, eu tenho certeza que foram trocas riquíssimas, assim. Acho que mais do que nunca a gente está precisando olhar para o mundo e entender todos esses movimentos sociais, né? E correr atrás de tudo isso que está acontecendo e principalmente fazer essa mudança ser efetiva também dentro do universo corporativo, já que ele é um dos pilares muito importantes aí para o desenvolvimento, né, do país e do mundo. Bom, hoje a gente está com um time incrível aqui. Eu, particularmente, antes de vocês entrarem, a gente estava conversando um pouquinho e eu fiquei babando por esse time de mulheres maravilhosas. A gente, então, abre esse encontro, né? A gente vem falar um pouco sobre saúde mental, a importância de a gente olhar para isso. A gente sabe que antes mesmo do coronavírus chegar, de toda essa pandemia acontecer, a gente já vinha olhando para todas essas questões psicológicas que estão abalando a nossa sociedade há muito tempo, mas desde que a gente teve toda essa virada tecnológica, né, essa tecnologia que fez a gente ter um ritmo muito mais acelerado, uma competição muito mais acirrada dentro do mercado de trabalho, uma desigualdade social muito grande, tudo isso acabotou, né, acentuou
todos esses processos de depressão, de síndrome de burnout, de ansiedade, de síndrome do pânico, crise de impostor, etc. Então, a gente sabe que com o coronavírus chegando, isso foi ainda mais, né, mais impactante. A gente sabe que o Brasil já é um dos países mais ansiosos do mundo e com questões, né, como a gente está vivendo, principalmente dentro de uma incerteza muito grande econômica e todos os medos que uma pandemia pode causar, né, no ser humano. A gente vem para esse papo para dialogar um pouco e para conversar um pouco mais e para aprofundar mais a importância de a gente olhar para esse tema de uma vez por todas, sem tabu, sem preconceito, porque a gente sabe que existe muito por trás disso. Bom, como eu abri falando, a gente está com um time de mulheres super poderosas aqui. A gente tem a Mariana Ferrão, que é jornalista e fundadora e CEO da Soulme. A gente tem também a Maria Suzana de Souza, que é vice-presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade da RD Raia Drogasil. A Fátima Mira, que é psicóloga clínica com foco em saúde mental. A Mariângela Savoia, psicóloga e pesquisadora do Programa de Ansiedade do Instituto Psiquiátrico do HC. E, além de muito conteúdo, a gente vai ter muitos sotaques aqui, porque eu já percebi que temos sotaques distintos e diversos, o que é maravilhoso, já que esse Brasilzão aí é enorme e a gente tem mais aqui que começar a trabalhar, né, esses sotaques também. Bom, gente, meninas, eu vou começar então direcionando algumas perguntas que a gente fez por aqui. Eu acho que é legal, antes de vocês responderem, vocês se apresentarem, porque às vezes o que eu trago aqui do crachá é pouco, né, para toda a história que vocês têm. Então, fiquem à vontade aí para contar para a gente um pouquinho quem vocês são. Eu queria convidar para a gente começar com a Mariângela. Mari, queria começar te perguntando, né? Muitas pessoas, quando ouvem falar de saúde mental, elas logo associam a uma doença mental, né? Um termo que é super carregado de preconceitos, de tabus e de medos em torno dele. Então, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse para a gente um pouco o que consiste a saúde mental e quais são os fatores que estão associados a todos esses conceitos. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui participando com vocês. E como Mariana falou, né, eu me apresentar um pouquinho, eu sou psicóloga, né, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria e tenho o Núcleo Consciência e coordeno cursos e dou aula e tenho alguns livros, alguns trabalhos aí por aí publicados. Bom, respondendo à tua pergunta, Mariana, a ideia, né, do que é saúde mental. Saúde mental, e mesmo a gente pode pegar a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que não é a ausência de um estado de nenhuma doença. Na verdade, por exemplo, pegar um exemplo de uma pessoa que tem hipertensão. Se ela pode estar cuidada e estar saudável. Então, a saúde não significa ausência de doença, significa um bem-estar, uma homeostase, né, que a gente diria, um equilíbrio ali, né? Já a saúde mental, ela seria também exatamente a mesma questão. Quando a pessoa está, de uma certa forma, adaptada ao seu mundo, ao seu ambiente, embora eu possa ter um transtorno qualquer, um transtorno mental, por exemplo, ele pode estar naquele momento estando controlado, eu posso estar saudável, mesmo tendo um problema qualquer, né? Então, e aí uma outra coisa que você me pergunta é quais seriam as características, o que vai interferir nessa questão da saúde mental. Então, tem as questões biológicas, tem as questões culturais, tem as questões ambientais, né? E você falou aí um pouco da quarentena, do isolamento. Então, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que estão isoladas com um opressor, com alguém, a questão da violência doméstica, a violência contra a criança, isso aumenta muito neste momento agora,
né? Muitas vezes você está fechado em casa com o seu opressor. Outras vezes você está trabalhando demais ou está se sentindo muito sozinho, pode vir também uma questão de depressão. Então, há a necessidade aí de equilíbrio, né? Então, a gente diria que a saúde seria um equilíbrio entre os seus comportamentos estarem adaptados ao seu ambiente. Maravilha. Você foi falando e já foi surgindo várias perguntas aqui para mim, e aí eu me lembrei que eu não falei para vocês que estão aqui nos assistindo perguntarem. Então tem um chat ali. Por favor, se vocês tiverem perguntas, a gente vai dedicar um tempo no final do nosso encontro para isso. Então vocês já podem ir colocando ali que a gente vai selecionar algumas. E só para ver se eu entendi. Então a gente pode considerar que existe uma saúde mental, que é algo físico, mas que existem muitas doenças psicológicas que elas são desenvolvidas em função do ambiente externo também, né? Exato. Existe essa questão do ambiente externo que vai provocar alguns danos psicológicos, emocionais, com certeza. E agora o que é interessante, quando a gente fala em doença mental, a gente separa, né, doença mental de doença física, como se o mental não fosse físico, né? Porque nós, na verdade, é uma questão do cérebro, né? São questões de neurotransmissores e tudo mais. Então, como se a nossa cabeça, né? Como se a nossa mente não fizesse parte do corpo. Então, essa questão, essa dicotomia entre corpo e mente, né? É uma questão que vem lá de trás, desde Platão lá atrás, né? Então, como a gente pode... Na verdade, é uma coisa só, né? Embora a gente separe, eu acho que essa separação é muito mais didática, né, e muito mais de acordo com a história mesmo, né, da medicina, né, de separar a doença mental como se fosse uma coisa diferente, e até por isso talvez ela tenha mais preconceitos, né, porque vem associada com incapacidade, vem associada com falta de vontade. As pessoas são deprimidas porque não tem por que estar deprimida. Isso é falta de desejo de trabalhar, ou é uma forma de se encostar, sei lá. As pessoas têm muito preconceito em relação a isso, né? Total. Mari, minha xará, deixa eu te perguntar uma coisa, indo para o universo corporativo. Por que as empresas devem se preocupar com essa questão de saúde mental dos seus colaboradores? Mas sem áudio. Você está no mudo. Está no mudo ainda. Agora sim, né? Foi. Eu ia devolver com outra pergunta, assim, né? Por que as empresas não deveriam se preocupar com isso? Porque, como a Maria Ângela estava falando, né? Se a saúde não é apenas a ausência da doença, mas é uma condição de bem-estar físico, psicológico, mental, social, emocional, com certeza todo mundo que está vendo a gente aqui não precisa nem ser líder, ou não precisa nem estar dentro de uma corporação para entender que quando a gente está se sentindo bem, no âmbito geral, a gente produz mais, a gente fica mais criativo e a gente fica muito mais motivado. Quando a gente não está se sentindo bem, né, e aí, obviamente, pode ser um sintoma físico, como uma dor de barriga, por exemplo, ou pode ser um sintoma ligado a um transtorno, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, qualquer um é capaz de entender o quanto a gente fica menos produtivo, menos efetivo, o quanto a gente fica mais desmotivado e o quanto isso pode prejudicar, não apenas, a gente não está falando aqui só de lucros, né, e produtividade, metas atingidas, mas tem um pensamento por trás de tudo isso que é o que fazem as empresas, né, o que fazem as corporações. O que fazem as corporações, em última análise, são as pessoas. A gente pode continuar tendo os valores daquela corporação dentro, nas paredes pregados, a gente pode continuar tendo a cultura daquela corporação, mas se a gente não tiver pessoas para exercer aqueles valores e para construir aquela cultura, a gente não tem a organização. Portanto, as empresas dependem
da qualidade de vida dos seus colaboradores. E não é dos seus líderes, nem dos seus gestores, mas de todos os colaboradores. E quem já trabalhou num ambiente tóxico, ou quem já conviveu, seja em casa ou seja no trabalho, com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, sabe o quanto isso é prejudicial para todo o ambiente. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava me contando que a esposa estava deprimida já fazia bastante tempo. E que ele, mesmo sendo uma pessoa absolutamente esclarecida, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que inclusive estudou na mesma escola que eu estudei, ele estava me dizendo a dificuldade que ele tinha de entender o que era a depressão. E o quanto era difícil para ele perceber que a esposa dele não queria fazer nada e ele achando que a vida dele estava ótima e que a vida dele estava ótima, mas que ele não conseguia entender o que ela estava sentindo. Então, você imagina se isso é desse jeito, dentro de uma relação que eu tenho absoluta intimidade entre um casal, de perguntar, de entender, de pessoas esclarecidas, o que significa dentro das corporações esse tipo de preconceito, né? Que eu não sei, né? Aqui você tem tudo, né? Você está recebendo seu salário, você tem as condições de trabalho, como é que você pode estar deprimida, né? E o quanto isso acaba prejudicando ali as relações no ambiente de trabalho. E relação, a gente também acha, mas isso aí é só relacionamento de trabalho. Como assim? Só relacionamento de trabalho, né? Tem vários estudos que mostram o quanto um bom relacionamento no trabalho ajuda a você se manter motivado. Inclusive, no ano passado, que eu também fiz uma palestra no Festival PET, a gente falou bastante sobre isso, né? O quanto os relacionamentos, os bons relacionamentos no ambiente de trabalho te mantêm mais motivados, engajados e até mais produtivo também, né? E evita inclusive os problemas com saúde mental. Então, eu acho que tem que devolver um pouco essa pergunta, né? Porque até agora muitas corporações não começaram a se preocupar com isso ainda. E eu acho que esse cenário está mudando gradativamente, ainda bem, né? Você tinha pedido, Mari, para a gente se apresentar um pouquinho mais, né? E aí eu queria também agradecer o convite do Festival PET, da Catraca Livre, é uma honra estar aqui com vocês. E agradecer todas as minhas companheiras aqui de debate, porque estou muito feliz de participar desse time tão bacana. E queria dizer que para me apresentar, eu fui uma pessoa que já passei 2 momentos da vida por depressão, muito fortes. Um, quando eu tinha 17 anos, que inclusive eu pensei em me matar algumas vezes, então foi um momento muito delicado da minha vida, em que eu precisei de tratamento por um longo período, fiquei em tratamento durante 1 ano. E um outro momento em que foi na minha licença maternidade, depois que eu tive meu primeiro filho, e aí já trabalhando, né? E tive a experiência de estar dentro de uma organização grande, que eu trabalhava na época na Globo, e perceber um pouco como é que as pessoas lidam, ou como as pessoas não lidam com quem está deprimido, como as pessoas não percebem o que está acontecendo com você. E essa sensação de não ser percebido, de não ser cuidado, de não ser apoiado, ela é muito complicada. Perfeito. A gente falava um pouco antes, né, sobre o quanto a gente é otimista em relação a esse despertar das organizações, mas que a gente sabe que o caminho é muito longo ainda, né, principalmente se tratando desse tema, que é um tema que ainda muita empresa olha e diz assim, nossa, é complexo demais para eu conseguir mergulhar, sem entender que essa complexidade, se não for olhada, vai gerar grandes transtornos culturais, né, para a organização como um todo, independente, né, se a métrica da empresa é lucro e produtividade, isso com certeza também vai ter um impacto. Vou aproveitar, Mari, essa tua última fala em relação, né, a você estar dentro de uma empresa, vivendo um momento de depressão, ter vivido isso. E eu queria convidar a Fátima, que é psicóloga e especialista, né, em saúde mental, para explicar para a gente um pouquinho qual é o termômetro, assim, como é que a gente sabe que a nossa saúde mental não anda bem, e trazendo esse olhar mais organizacional, como que as empresas podem se dar conta e identificarem que as pessoas estão vivendo um transtorno mental e como, né, elas poderiam ajudar, primeiro identificar e depois, já identificando, elas poderem passar por um processo de ajuda, né? Então, queria te perguntar isso. Oi, gente, boa noite, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite
e a possibilidade de estar realmente fazendo parte desse time, né, que está discutindo um tema que é tão precioso e tão urgente de ser realmente debatido, discutido, para a gente justamente desmistificando e trazendo isso, quanto mais próximo a gente se torna de um tema, menos tabu ele é, e mais fácil da gente pensar soluções. Então, assim, acho que a proposta da conversa não é nem trazer respostas prontas, mas para a gente pensar e elaborar e adequar as diversas realidades, né? Como o Mari estava falando, eu sou psicóloga, né? Atuo com foco em saúde mental, atuo aqui em Salvador, região metropolitana. Então, por isso, os vários sotaques, nós estamos falando daqui agora, né? E já para ir nessa questão do termômetro, de como é que a gente vê que a nossa saúde mental não anda bem, acho que é importante retomar o que Mariângela e Mariana estavam falando, né? Que a saúde mental, ela não é uma coisa que é distinta de todo o nosso processo de saúde, né? Pela definição dela, a gente preza por essa questão de um estado de bem-estar, quando a gente consegue enfrentar as dificuldades, né, normais da vida, porque a vida é difícil para todo mundo, né? Cada pessoa dentro da sua proporção. Quando a gente consegue ter consciência das habilidades que a gente tem, porque isso também é importante, esse é um foco de saúde, e quando a gente se sente produtiva e consegue contribuir socialmente. E aí eu acho que esses dois últimos pontos trazem uma característica muito interessante, né? Que Marina estava até falando sobre relações no trabalho, né? Que, na verdade, pensar saúde mental é pensar no aspecto relacional. Como eu atuo na perspectiva do psicodrama, a gente fala que a gente tem a possibilidade de adoecer, mas também de se curar através das relações. Então, é pensar nessa perspectiva. E aí, como é que a gente vê que a nossa saúde mental não anda bem, né? A gente tem alguns sinais de alertas, eu diria assim. Então, se a gente está com alto grau de irritabilidade, se a gente está tendo insônia, né? Ou aquele sono que parece que você poderia dormir enquanto esse período de pandemia, a quarentena inteira, né? E você sente um sono que não acaba nunca. Quando a gente tem alteração nos hábitos alimentares, quando a gente tem aqueles lapsos de memória, quando a gente começa a não se sentir motivado. E aí isso pode ir se agravando, né? Sentimento de fracasso, uma sensação de desconforto constante, eu nem sei nomear exatamente o que é. Então, esses, né, desde quando eu comecei, e vão se agravando e podem se transformar em diversas outras coisas, são os sinais de alerta, assim, nossa, eu preciso conversar isso com alguém, eu preciso, né, cuidar de um outro aspecto aqui, que às vezes a gente vai empurrando com a barriga até onde não pode mais. E quando a gente para pensar nesse olhar organizacional, é importante a gente lembrar, mais uma vez, esse aspecto relacional. O papel profissional que a gente tem, ele ocupa um lugar muito grande na nossa vida, principalmente quando a gente está na fase adulta, né? Então, a gente está ali e o trabalho, ele ocupa muito um lugar central. Normalmente, quando a gente conhece alguém, que a gente vai, oi, tudo bom, prazer. As pessoas normalmente estão pensando pela profissão, pelo que elas fazem. Isso já é um sinal de quanto que o trabalho ele é estruturante na nossa subjetividade, né? A gente vai se preparar para passar no vestibular, para fazer um curso técnico, enfim, a profissionalização que for. A gente já vai pensando nesse lugar profissional, né? Então, é importante olhar para isso. E um bom gestor, um líder, que está acompanhando ali sua equipe, que está acompanhando o desenvolvimento, né, dessas pessoas, provavelmente ele vai começar a perceber esses sinais. Porque se eu estou com um sinal de irritabilidade, eu vou ter uma dificuldade relacional com meus colegas de trabalho, né? Então, algo que é muito pequeno, de repente, se transforma num outro momento. E aí, é interessante a gente começar a perceber esses sinais e começar a questionar se é realmente identificar os transtornos mentais, né? Ou parar para pensar como é que eu percebo que esses sinais, eles podem ser características de algo mais. Porque o transtorno, definir transtorno mental, tem toda uma questão diagnóstica, muito mais aprofundada. E aí está esse despertar que a Marina trouxe das empresas, né? Então, será que é efetivamente pensar numa definição de transtorno ou que eu deveria estar pensando em como que eu promovo saúde e qualidade de vida para essas pessoas? Ou então, eu preciso saber de um transtorno efetivamente, eu consigo olhar esse meu funcionário, essa pessoa que colabora comigo dentro da empresa, como uma outra pessoa que tem características e necessidades específicas, né? Então, eu consigo ver se é circunstancial, se é uma coisa que se prolonga, e eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode ir caminhando, com um olhar para os fatores de risco e como que a gente consegue a pessoa, né? E não só um funcionário. Com certeza. Obrigada, Fátima.
Bom, aproveitando então aqui que a gente tem a Maria Suzana, que faz que tem esse olhar, né, dentro de uma organização muito reconhecida, inclusive no Brasil. Eu queria te perguntar, Maria Suzana, como que a Raia Drogasil tem cuidado da saúde mental dos seus colaboradores, principalmente durante a pandemia, já que vocês, né, estão ali na linha de frente e na área de saúde. E se vocês já tinham essa preocupação antes de tudo isso acontecer, que com certeza deve ter potencializado. Sem dúvida. Eu também quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, colaborando um pouco, trazendo um pouco da nossa perspectiva. É uma honra fazer parte desse painel, assim, com gente da melhor qualidade técnica. E já vi aqui também pessoas super do bem, então, assim, adorei o que você acabou de falar, a Fátima, tão jovem e com, enfim, com construções tão elaboradas, assim, um orgulho, né, ver isso na nossa juventude. E agradecer aos que estão aqui com a gente, né, nos ouvindo e acho que em breve também trazendo as suas perspectivas. E ótimo, assim, porque agora que eu falo e tenho ouvido a Mariângela, a Mari, né, Ferrão, a Fátima, acho que eu também vou poder fazer um arremate, digamos assim, desse primeiro conjunto de boas perguntas, né? A RD, né, é a fusão, é o resultado da fusão de duas marcas centenárias, Raia e Drogasil, né? Duas empresas assim de famílias edificantes, né? Duas histórias edificantes de empresas assim muito bem posicionadas em seus segmentos e sempre assim com altíssima reputação corporativa. Eu digo que ninguém juntas as marcas somam mais de 200 anos, né? Isso reflete um pouco a seriedade e a qualidade daquilo que a gente entrega. Ocorre que nos últimos anos, eu acho que não é diferente para nenhum setor, a gente percebe que a sociedade demanda coisas diferentes, porque o mundo novo é diferente, é feito de um conjunto de valores, de capacidades que vão necessariamente demandar coisas diferentes para as instituições, para as organizações, para as famílias, para as escolas, enfim, de modo geral, né? E neste sentido, o que a gente vem é construindo uma jornada em que a gente quer muito sair de um código, vamos chamar assim, de uma empresa que olha para a doença, né? Então, assim, um código do se quer para uma empresa que quer promover a saúde. Isso não é trivial, né? Porque a jornada da saúde, como eu pude já nos primeiros instantes aqui ouvindo as minhas colegas aprender, é um ambiente complexo e a gente olha para a saúde também em 5 dimensões, né? Embora a gente não faça aí uma distinção categórica entre uma saúde e outra, mas assim a gente também de certa forma está olhando para o indivíduo e para essa harmonia desse indivíduo. Então a gente fala de saúde física, mental, espiritual, social e do planeta. É dessa maneira que a gente quer se colocar no contexto da sociedade, das comunidades, enfim, todos os lugares onde nós estamos inseridos. E nós temos aí o privilégio de sermos a única rede com extensão nacional, né, e com uma capilaridade incrível, com mais de 200 pontos de venda, além do multicanal e essa coisa toda, né? Então, na medida que a gente se coloca dessa maneira, já vem de longe o nosso desejo de buscar essa coerência entre aquilo que a gente oferece para o nosso cliente e aquilo que a gente promove para as nossas pessoas, porque só tem propósito crível quando existe essa coerência, né? Senão a gente não consegue falar. Seria assim, difícil, né? Sei lá, elaborar um discurso, elaborar um posicionamento, isso não ser verdadeiro e a gente não acreditar no que a gente está falando. Então, de maneira que... e aí eu acho que é bem interessante porque o evento da pandemia acabou acelerando muitas iniciativas, inclusive aquelas de barreiras estruturantes que eu poderia trazer aqui para vocês, né? Então, assim, rapidamente a gente conseguiu colocar em parceria com uma instituição como Einstein, por exemplo, uma clínica de cuidados primários. Então, aí a gente resgata a questão do médico de família, olhando para essa harmonia, né? Do indivíduo com ele próprio, com o corpo dele e tudo mais. A gente também criou um programa que olha para a questão da saúde mental, até com um colega da Mariângela aqui, o Dr. Gataz, com a Gataz Health and Results, e o objetivo é, de fato, trazer esse alento para as pessoas, para que as pessoas se sintam bem cuidadas.
implementamos a questão da teleconsulta, da teleterapia, então coisas que eram bem tabus, né? Eu até dizia numa outra conversa, né? Antigamente a gente falava fazer terapia porque vai separar, né? É assim que as pessoas falavam. Então, assim, não, vai fazer porque, enfim, ou precisa de um suporte, ou quer trabalhar aspectos da sua própria curiosidade individual e tudo mais. Então, acho que as coisas, elas caminham para que encontrem um lugar muito mais pacificado, né? Daquilo que é o entendimento geral. Então, assim, e aos poucos eu acho que a gente vai, as organizações vão colaborar para que os estigmas, como foi comentado aqui, comecem a diminuir e, assim, a questão do preconceito, por conseguinte, também. Eu comentava, antes da gente entrar aqui ao vivo, né, que já me alegra, quer dizer, me alegra no sentido de a gente poder falar dessas coisas com uma certa tranquilidade, transparência, poderia dizer até com um pouquinho de coragem, mas, assim, não raro, quando eu estou entrevistando executivos, já consigo ouvir eles me contarem que, assim, recentemente tiveram ou uma síndrome do pânico, ou tiveram um burnout, e chegaram no estacionamento e não conseguiram entrar no escritório, porque, enfim. E eu acho que, assim, quando eu falava da sociedade demanda modelos novos de organização, porque, assim, tem um livro bem fininho, mas bem chato de ler, mas quem tiver curiosidade, quem sabe vocês se aventuram. Chama Sociedade do Cansaço. É de um filósofo sul-coreano e ele trabalha exatamente esse aspecto, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade de desempenho, performance o tempo inteiro. E não estou nem falando, assim, de resultados a qualquer custo, não é nem essa temática, né? Mas todo mundo tem que desempenhar muito. Hoje, a gente está aqui às 7 horas da noite, certamente o dia de todo mundo foi super cheio. Então, a gente está desempenhando, a lista está sempre cheia e tudo mais. Isso leva a um cansaço extremo e a expressão burnout enfim, não vem de um outro lugar, senão o fato da gente se incendiar com tudo isso, né? Assim, a gente se queima com tudo isso, literalmente, né? Isso nos consome, nesse sentido, né? Então, esse é um aspecto. E o outro também, eu acho que é essa pseudo-ideia, né, de que a gente está conectado com tudo. Tem até uma expressão que chama FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Então, assim, a gente é tão bombardeado por tudo, quer nas organizações, quer nas mídias e tudo mais, e, de novo, a gente tem que desempenhar e tem que dar conta de tudo, que a gente começa a alimentar uma série de aspectos ligados a ansiedade, essa necessidade de estar sempre conectado, atualizado e consumindo tudo, que eu acho que aos poucos a gente vai ter assim, que ter um certo recuo em relação a isso. Então, quando eu olho para uma organização como a minha RD, sim, nós temos programas estruturantes, eu acho que depois a gente vai poder contar um pouquinho mais, e a gente olha nessas dimensões, né? Porque a gente acredita também nesse equilíbrio do ser humano, e ele não vem só, sei lá, de curar um mal crônico ou aquilo que alguém possa imaginar que é um transtorno, que eu nem gosto de usar essa palavra, eu prefiro usar saúde, e como a gente promove a saúde, que foi um pouco o que a Fátima também trouxe. Então, vou encerrando por aqui para não me alongar demais e dar oportunidade para a gente ampliar esse debate. Muito bom, Maria. Você falou da FOMO e eu gosto também muito de um termo que a gente vem usando há pouco tempo, que é o infotoxicação. A gente tem tanta informação disponível a toda hora, em todo lugar, que a gente está se intoxicando com o quanto que a gente está consumindo a informação também, né? E você... Pode falar. Não, é isso, perdão. Não? E você falou um pouco, né, principalmente desse olhar um pouco mais clínico para a saúde mental, principalmente, né, dos colaboradores e das pessoas que estão ali no front hoje, nos dias de hoje. E aí eu queria perguntar para a Mariângela, talvez ela possa nos trazer um olhar um pouco mais aprofundado, né, de o que está contribuindo para esse desgaste da saúde mental. E quais são os fatores de risco, principalmente quando a gente fala dessa saúde mental sendo afetada em relação ao trabalho? Oi, bom, eu acho que aqui a gente tem uma gama, né, de situações, né? A primeira delas, eu acho que tem a questão da história de vida
das pessoas, de como é que elas foram desenvolvendo a sua personalidade. Então, dependendo do meu desenvolvimento, da minha personalidade, o ambiente de trabalho que eu estarei, vai ser aquele ambiente que pode proporcionar ou não um desenvolvimento de um transtorno mental ou não, né? Então, por exemplo, a Suzana falando, né, da organização dela, desse cuidado todo, então, pessoas que são mais sensíveis ou que têm uma certa dificuldade de relacionamentos, estando numa organização que tenha um cuidado, que olhe para essa pessoa com carinho, vai fazer com que o seu desenvolvimento seja melhor do que, por exemplo, uma organização mais fechada, com regras mais rígidas, né? E a gente está vendo agora, nesse momento de trabalho em casa, né, o quanto isso também vem impactando no desenvolvimento de problemas emocionais, problemas mentais, né? Eu prefiro falar emocionais, porque, por exemplo, as pessoas que têm filhos, que têm que ajudar as crianças nas tarefas de escola e tem que dar conta do trabalho, o quanto esse trabalho está olhando para essas dificuldades dos seus colaboradores, né? Então, isso aumenta muito a questão de estresse, o trabalho, por exemplo, de você estar trabalhando em casa, em home office, e não parar, por exemplo, você começa a trabalhar às 8 da manhã e termina às 10 da noite, porque o trabalho está ali dentro da tua casa e as pessoas estão trabalhando, às vezes, mais do que deveriam ou até de uma maneira mais desorganizada. Então, a história de cada um vai fazer com que ele tenha crenças, ele tenha regras e ele caminhe melhor de uma ou de outra forma, né? Tem pessoas que são uma característica que é importante, que são as habilidades, né, que Fátima falou, né, habilidades sociais, por exemplo, de você poder se colocar, de poder dizer para o teu chefe como você está sentindo, o que você precisa naquele momento. Então, muitas vezes as pessoas não dizem não e vão ficando assoberbadas de trabalho, vão pegando mais trabalho e não conseguem se colocar dentro das organizações. Então, as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, elas vão ser impactadas dentro do ambiente de trabalho que a gente vive, né? E aí tem Oi, fale. Pode falar. Eu ouvi um pesquisador falando, acho que há umas 3 semanas atrás, eu não lembro exatamente o nome dele. Eu lembro que era Eduardo, mas eu não lembro qual era o sobrenome. Pena, senão eu traria aqui. E ele falou uma frase que para mim foi muito impactante, assim, que não é as pessoas estão fazendo home office, trabalhando em casa. As pessoas estão trabalhando em casa e vivendo uma pandemia, né? E isso gera muitos medos e muitas incertezas. Em relação à sua saúde, né? A pegar a doença, em relação à sua incerteza de ser demitido, de não ser, do mercado de trabalho, como é que vai ser. Muitas pessoas não conseguem, nos dias de hoje, né, exercer a sua potência máxima produtiva dentro de casa, porque muitas mulheres hoje vivendo, né, uma maternidade, muitas solteiras e cuidando sozinha dos filhos. Então, é muito importante a gente trazer esse olhar também para o universo corporativo, de que tudo isso está impactando a saúde emocional das pessoas, para além do que elas precisam entregar no seu dia a dia de trabalho, né? Então, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e, não, tá todo mundo de home office, tá todo mundo trabalhando de casa, vai dar tudo certo, as pessoas não estão precisando se deslocar, estão ganhando tempo. Não é bem assim, né? Não, e depois uma coisa que eu acho que é importante, né, é que se a gente pensar que trabalhar de casa é muito gostoso e tudo mais, se eu posso no final de semana ter as minhas atividades de lazer, encontrar os meus amigos,
porque na verdade é um confinamento, né? Você não pode... eu tenho pacientes que trabalham, por exemplo, em hospital e estão há mais de 3 meses sem poder encontrar um namorado, que é de grupo de risco, e ela tá lá na frente, o pessoal lá no HC fala no covidário, trabalhando ali na situação ali com esses eventos, né, de saúde da Covid, então não pode encontrar a família, não pode encontrar o avô, não pode encontrar as pessoas que gostam. Então a vida passa a ser só trabalho, né? E vida só trabalho, a gente precisa ter um equilíbrio entre lar, lazer e trabalho. Evidente, né, como a Fátima falou, o trabalho ocupa um tempo maior do meu dia, mas eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, a gente já viu todos os filmes, já leu todos os livros, e a gente começa a sentir falta das pessoas, né? A falta do abraço, a falta de estar junto, né? De um ambiente de... se a gente estivesse nós aqui sentados numa mesa, conversando, como a gente ia gostar mais de sair daqui, de repente, e tomar um café, ou um vinho, ou qualquer coisa assim, estarmos juntos, né? Isso faz muita falta, eu acho que neste momento, e está deixando muita gente adoecer. Com certeza. Eu queria ouvir a Fátima agora em relação a isso que a Mariângela trouxe, até porque eu acho que vocês têm visões bem complementares, né? Como você acha que a gente pode gerenciar as nossas tarefas e o nosso tempo para a gente, pelo menos, tentar controlar um pouco o nível de estresse que a gente está vivendo nesse período? Pronto. É bem complementar mesmo, e é interessante a gente parar para pensar que o estresse, ele surge com todas essas repercussões que a gente já vem conversando, né, de adoecimento mental, e nesse sentido é um processo de adoecimento mesmo, porque é como se a gente tivesse questões reais, dados concretos, que a gente não estivesse conseguindo dar conta daquilo. Ou seja, a gente fica estressado a partir dessa quantidade de demanda que a gente tem. Então, é como se eu quisesse pegar o meu dia de 24 horas e encaixar no tanto de atividade que eu tenho. E não pensar que eu tenho um dia com 24 horas e preciso equilibrar essa rotina, esse ritmo, para poder executar dentro disso. E aí tem alguns fatores que a gente pode parar para pensar. Quando o estresse ele fica por tempo prolongado demais, ele acelera um processo em que a gente deixa de se preocupar com o que é concreto, que eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho todos aqueles sintomas aí de insônia, de taquicardia, e aí de repente eu começo a ficar antecipando situações, ou seja, já desenvolvi um processo de ansiedade. A partir desse processo de ansiedade, por tempo prolongado, eu posso entrar numa coisa de tanto sei, desmotivei, embotei assim, um pouco as emoções, estava sem muita graça. E aí eu entro num processo de depressão. Ou em um outro caminho possível, já que a gente estava falando, né, de burnout e tudo mais, é ficar tão vidrado nisso, do trabalho, e aí como a Mariângela falou, né, o trabalho ele ocupa, é um papel que ocupa muito tempo. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar que a gente vive só para o trabalho, a gente entra num esquema de esgotamento, que para muitos profissionais, às vezes, é visto como, poxa, a pessoa está super produzindo, ela está entregando mais do que pode. E aí você cria, inclusive, métricas muito distintas para uma mesma equipe. E aí entra o processo de gerenciamento de tempo como uma forma da gente controlar um pouco, né, dessas demandas todas que a gente tem e ir equilibrando. E aí começando a se dar conta, eu tenho 24 horas, então o que é possível realizar dentro dessas 24 horas? E aí o gerenciamento de tempo, ele entra como uma estratégia para lidar com as situações de estresse e para evitar o agravamento ou um processo de adoecimento mais profundo. E na prática clínica, o que eu percebo de tudo que a gente estava falando, né, que você estava falando, Maria trouxe do FOMO, você falou dessa infotoxicação, é que, na verdade, existe uma dificuldade de desacelerar. A gente já vive um ritmo acelerado, a gente já tem acesso a muita informação. Então, parece que eu vou estar perdendo alguma coisa. Então, tem um ganho social com a ideia do estresse. Poxa, se eu quero empreender, eu tenho que dar muito mais do que eu posso, eu tenho que trabalhar o dobro. E a gente tem que começar a pensar, né? Trabalho pode ser sinônimo de sofrimento, pode ser sinônimo de adoecimento. Então, se a gente para pensar em outras estratégias, a gente tem gerenciamento de tempo. A gente tem que aprender a identificar quais são as emoções que a gente está gerindo e gestando a partir dessas relações com o trabalho. A gente passa a entender essa lógica de produtividade como algo que a gente se sente
contribuindo também com a gente, que a gente gerencia de forma que a gente consiga fazer muitas coisas. E produtividade não é sinônimo de entrega com relação à demanda de trabalho. Se produtividade é o quanto que eu gerencio o tempo para realizar as coisas que eu preciso realizar, eu tenho que pensar que ser produtiva é conseguir ter um momento com minha família, é conseguir ter um momento de lazer, é conseguir ter um momento de fazer nada. Quer dizer, é importante a gente ficar sem fazer nada, sem falar com ninguém, só quietinho, conversando com a gente mesmo. Então, na verdade, a grande questão é como que a gente desacelera. Né? Eu acho que é por aí. E a gente pode pensar em várias práticas, né? Práticas de atenção plena, treinamentos com questões de respiração. A gente pode começar a aprender a dizer não, né? Porque é uma outra dificuldade. Não é só eu tenho que dizer não para o meu chefe. É como é que eu faço isso? Então, é um processo mesmo de imersão e de aprendizagem, que a gente está forçosamente, nesse momento, tendo que se adaptar e aprender a colocar isso em prática. Acho que é por aí. Muito bom. Eu gravei o podcast uma vez com o Júlio Nascimento, um psicoterapeuta, e foi muito interessante o papo que a gente teve, porque eu contei para ele que um dia eu tinha marcado a minha tarde inteira para uma reunião e às 13h30 minha reunião acabou. E eu falei, gente, e agora? Eu não tenho nada para fazer. E eu fiquei desesperada porque eu não conseguia encarar aquele nada, né? Eu fiquei assim, tá, então eu vou no salão, vou fazer minha unha, ou então vou ler aquele livro, ou então a gente, né, a nossa geração, ela não consegue encarar esse nada, ela não consegue encarar esse tédio como algo positivo e algo importante, né, pra gente, enfim, visualizar outras coisas que a gente não consegue quando a gente está no nosso piloto automático do nosso dia a dia. Então, lembrei dessa história com que você falou, Fátima. E queria perguntar, queria primeiro dar dica para quem não conhece da plataforma que a Mari lidera, a Soul.me. E é uma plataforma digital que tem bastante conteúdo com foco em qualidade de vida, bem-estar, tanto físico quanto mental, né, Mari? E aí eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de criar essa plataforma e como você acha que ela pode ajudar as empresas a olharem para isso, né? Principalmente para, em cima desse olhar, ajudarem o seu quadro de funcionários. Tá no mudo. O grande meme da internet. O grande meme da internet. Olha só, Mari, você falou isso, né, do nada, de como é que eu vou encarar aquele nada, e eu me lembrei de uma frase que eu sempre uso, que é uma frase do Lao Tse, e que ele escreveu no Tao Te Ching, que diz o seguinte: o oleiro faz o vaso manipulando a argila, mas o que dá sentido ao vaso é o vazio. E eu acho que a gente tem muito medo dos nossos vazios, mas quando a gente dá espaço para esse vazio, é que de fato a gente gesta algo novo, né? Inclusive a novidade de entrar em contato conosco, né? Com nós mesmos. E é isso a que a plataforma da Soul.me se destina. Tem muita gente que acha que é Soul.me, mas na verdade é soulme.com, tá? Então, porque todo mundo pensa assim, é Soul.me, mas na verdade é soulme.com. Até a Fernanda colocou aqui no chat, obrigada, Fê. E eu criei essa plataforma, na verdade, quando eu saí da Globo, porque eu achava que a gente tinha muito conteúdo de saúde disponível na internet. Quando a gente começou o Bem-Estar lá atrás, né, o Bem-Estar foi um programa que eu apresentei na Globo durante 8 anos, e a gente começou a planejar o Bem-Estar em 2010, ele foi ao ar em 2011, não existia YouTube no Brasil, não existia o canal do Drauzio Varela no Brasil, não existia, ou seja, todas as informações técnicas de saúde estavam restritas a pouquíssimos sites, às vezes até as sociedades, né, brasileiras, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas os conteúdos ainda eram muito nichados, de difícil acesso. E ao longo do tempo, no Bem-Estar, o que a gente fez foi muito falar sobre coisas concretas da saúde, né? A gente gostava muito de fazer as demonstrações. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de uma artéria que se entupia por um colesterol alto, a gente pegava um tubo de PVC, colocava ali uma massinha e aí mostrava que a artéria estava entupida.
Mas como é que a gente faz para mostrar as coisas que são mais sutis, que a gente não enxerga, que a gente não consegue apalpar, que não tem a ver com o concreto, que é a ansiedade que eu sinto, que é essa minha mente inquieta, que é o medo, que é a depressão, que é o pânico. É muito mais complexo da gente transformar isso numa linguagem concreta, né? E, portanto, é muito mais difícil da gente criar símbolos para tudo isso e muito mais difícil da gente comunicar. E como eu gosto de trazer todas as informações para uma linguagem que as pessoas consigam de fato absorver, de uma comunicação simbólica, porque eu acho que a vida é muito simbólica, eu decidi me dedicar a isso, até pela minha questão pessoal de já ter passado por isso e saber o quanto é importante falar sobre isso e ter o acolhimento de se sentir pertencente na hora que você fala sobre questões de saúde mental e sabe que tem outras pessoas que também já passaram pela mesma coisa. E aí veio essa ideia, bom, vamos fazer uma plataforma então para falar de temas de saúde mental e emocional e que eu acho que estão muito ligadas ao nosso autoconhecimento, né? Acho que vocês todas de alguma maneira falaram um pouco sobre isso também, né? Do quanto a gente precisa se entender, seja individualmente, seja nas nossas relações, para que a gente possa entender de fato o que nos afeta, o que nos faz mal, o que nos estressa, o que nos anima e tudo isso. Então, a plataforma ela é um pool de conteúdo para as pessoas irem traçando essa jornada do autoconhecimento. E lá dentro a gente tem alguns cursos. Então, a gente tem curso para lidar com a ansiedade, curso de enfrentar o estresse, curso de mindfulness. A gente tem um curso sobre mudança, pessoas que estão se preparando para transformar algo nas suas vidas, né? Seja pequeno ou grande. A gente tem, inclusive, um curso para prevenção de processos autodestrutivos e suicídio, que também acho que é um tema super relevante hoje em dia. E a gente entrega esses cursos fazem parte da parte paga da Soumi, ela tem uma parte aberta ao público, mas tem outra parte que é paga, uma assinatura que custa R$19 por mês, mas a gente entrega esse curso para as corporações, os cursos das prateleiras, com workshops no meio disso. Então, às vezes as corporações nos procuram e falam assim, você pode desenvolver uma trilha de ansiedade? Então, a gente desenvolve trilhas para falar sobre esses assuntos dentro das corporações, misturando os cursos que a gente já tem de prateleira com exercícios e workshops, palestras, reuniões via Zoom em que a gente faz esse tipo de acompanhamento dentro das organizações. E tem sido uma troca muito rica, porque quando a gente reúne no ambiente de trabalho e consegue criar um grupo que se sinta aberto para falar sobre as questões que estão vindo à tona mesmo, isso acaba transformando aquele ambiente de trabalho, transformando aquela corporação. E agora a gente está desenvolvendo um produto novo na Soumi também, que é um produto exatamente para treinar pessoas dentro das corporações a estarem mais atentas a essa questão de saúde mental. É um produto que chama A Gente Cuida, e aí o agente tem tanto o agente, nós todos temos que cuidar, mas alguém que age em prol do cuidado, que eu acho que é algo essencial dentro de qualquer ambiente, né? Todos nós deveríamos agir em prol do cuidado. A gente está tendo que botar isso na prática agora na pandemia, cuidando de si mesmos e dos outros, né? Porque o cuidado ele é sempre uma troca. Então, basicamente, foi essa assim, a minha questão. Onde eu vou buscar isso? Puxa, eu comecei a olhar, não tem tanto lugar assim que eu tenho conteúdo que eu me inspire. Então, vamos lá, vamos fazer. Foi isso que me inspirou a fazer a Soumi. Muito legal. É ótima, eu super indico, porque eu acho que dá várias dicas práticas e eu tô vendo aqui muitas perguntas de pessoas querendo desenvolver um pouco mais esse olhar de autoconhecimento, de se perceber. Então, acho que a Soumi pode ajudar muito em relação a isso. E Mari, eu vou pegar o gancho do que você falou, assim, né, desse agente, desse momento onde as pessoas elas estão tendo que olhar para o outro, né? Elas estão tendo que também se dedicar para o outro. E aí eu queria fazer uma pergunta para Maria Suzana, e acho que vai ser a nossa última pergunta antes de a gente ir para um debate um pouco mais aberto, que é qual é o papel da liderança, né? Se a gente está falando desse agente, qual é o papel da liderança nesse cuidado para os outros, para os seus times, né? Para identificar que as pessoas talvez estejam vivendo algum momento um pouco mais delicado em relação à sua saúde mental. E queria também aproveitar e pegar o gancho de que nos dias de hoje, mais do que nunca, essas próprias lideranças, elas estão vivendo sob uma pressão extrema, né?
Eu até escrevi um artigo há umas 2 semanas atrás falando quem cuida de quem cuida, né? Que é como é que a gente está olhando também para essas lideranças que precisam olhar para os seus colaboradores. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o papel da liderança nesse momento de olhar, de ter um olhar mais delicado e mais dedicado para as pessoas e para os seus quadros de funcionários, sem esquecer de olhar para eles mesmos, né? Sem esquecer de eles respeitarem o grande estresse enfim, a grande pressão que muitos deles estão passando nos dias de hoje. Nossa, que delícia de pergunta. Vai dar para navegar um pouco. E assim, nossa, também vi a qualidade das perguntas da turma que está aqui com a gente, assim, muito legal, né? Assim, muito bom. Virar um debate aquecido. RD tem um propósito que é bem desafiador, né? A gente diz o seguinte, que nós existimos porque nós somos uma organização que quer cuidar das pessoas, de todas as pessoas em todos os momentos da vida, né? A gente quer estar na vida das pessoas. E essa não é uma tarefa trivial, pelo contrário, ela é muito exigente, né? Porque se a gente olha para a nossa base de cliente, a gente tem algo em torno de 40 milhões de clientes, né? Isso é bastante coisa. E se a gente olha para dentro de casa, são mais de 42 mil pessoas, né? Mas assim, adoro quando você fala essa coisa do cuidar de quem se cuida, cuidar de quem cuida do outro. E a gente tem uma crença que nós somos uma organização de gente que cuida de gente, né? E cuidar passa por todas as dimensões do cuidado. Então, assim, a palavra-chave, a ética que nos move é a do cuidado, né? Então, em todas as dimensões. A gente criou uma área que a gente chamava do Cuidar Mais, e a gente abria exatamente em dois segmentos. Cuidando de quem se cuida, então a gente cuida das pessoas que se cuidam, né? Então a gente cuida do funcionário, cuida do cliente, cuida das pessoas na comunidade na qual a gente está inserida, né? O bairro onde a gente está, enfim, a vizinhança onde a gente está. E cuidando de quem cuida dos outros, que promovendo aportes de investimento para as organizações que promovem o cuidado, né? Então, assim, hospitais, qualquer instituição que promova o cuidado, pode ser uma ONG que promove o cuidado, enfim. Então, a gente tem se posicionado como negócio, como marca, totalmente assim, aderente à ética do cuidado. E, nesse sentido, a liderança tem um papel fundamental, né? Não só a liderança, mas assim, também as pessoas em posições técnicas. Então, só para dar um dado, hoje a gente deve ter algo como, nós estamos com mais de 2.100 lojas, a gente deve ter algo como mais de 7.500 farmacêuticos, não é? Então a gente quer transformar e ressignificar o papel do farmacêutico, de novo resgatando, lembra quando o farmacêutico, antes as pessoas não iam no PA, as pessoas iam na farmácia, né? E lá elas se orientavam com o farmacêutico, né, com o profissional da saúde, e ali elas buscavam alguns caminhos, né, para questões menores, mas ali já tinha um encaminhamento. Então, a gente quer ressignificar o papel do farmacêutico, e a gente quer transformar esses jovens que estão nas nossas lojas em coaches de saúde, né? Então, profissionais que possam acolher o nosso cliente, que possam ali também prestar um serviço para o colega dele e tudo mais. E na medida em que a gente faz isso, a gente traz um significado completamente diferente, porque o jovem que termina o programa de farmácia, que vai trabalhar numa organização como a nossa, via de regra, eles pensam que vão ser um balconista, né? E a gente não quer isso. A gente quer ir muito além, porque a gente tem absoluta convicção de que o potencial desses profissionais é muito grande e que a população vai demandar, e assim, haverá ali um lugar, um espaço para acolhimento, né? Quando a gente fala da liderança, então, assim, cada loja tem um gerente, então tem um líder, cada 20, 25 lojas tem um outro líder, que é um regional, que tem um diretor e, enfim, né? Então, assim, a gente tem uma liderança importante e presente na nossa empresa. E aí eu acho que a semelhança do que a Mariana Ferrão acabou de contar, e também ouvi isso na fala da Fátima e da Mariângela, assim, na medida em que a gente ganha complexidade como negócio, como empresa do porte da nossa, né, uma rede nacional,
a gente tem o dever de promover as condições para que as pessoas trabalhem de uma maneira segura e integral. E aí, quando a gente fala dessa questão integral, eu volto para o conceito da saúde integral, né? Então, a gente olha para as condições de trabalho como um todo e que suporte a gente pode dar, seja no plano físico, seja no plano emocional, enfim, seja nas questões financeiras. Então, assim, vou dar um dado, por exemplo, que poderia não estar relacionado a nenhum tema de saúde especificamente, mas colabora. A gente acabou de criar o Fundo RD, um fundo para situações de calamidade. Pandemia é uma calamidade, só que de uma proporção que eu pelo menos nunca tinha visto nada igual, espero não ver. Aliás, a gente só vê 100 anos, né? Da janela da vida, quem tem sucesso consegue ver 100 anos. Então, assim, não é muita coisa para a história da humanidade. Então, mas não quero ver outra dessa. Mas a gente criou um fundo em que para cada R$1 que a gente chamou o funcionário. Gente, assim, para cada R$1 que vocês colocarem aqui no fundo dos funcionários da RD, a RD vai dar mais R$1. E todo recurso arrecadado vai ser para ajudar o próprio funcionário. Então, assim, a gente já tem mais de 100 funcionários, famílias, né, no caso, que foram apoiadas através do fundo Cuidar Mais dos Funcionários, exatamente porque a gente traz ali também alguma tranquilidade, né, alguma saúde financeira, que é um pouco, a Fátima está fazendo assim, que a gente tem que olhar para esse contexto como um todo, né? E aí, assim, é o funcionário que cuida do funcionário, não é assim, a gente acabou, essas coisas, assim, foram precipitadas com o evento da pandemia, mas todas elas ficam, né? Então, assim, a teleterapia fica, a teleconsulta fica, o fundo fica, né? Uma ação importante que a gente fez para os hospitais estruturantes, então, falando novamente da ética do cuidado, a RD fez um aporte significativo, não vou falar o número, por uma questão que eu nem sei se é permitido, mas, enfim, isso é público, está lá no nosso site do Todo Cuidado Conta, e a gente queria aportar esse recurso para os hospitais estruturantes em todo o interior do Brasil, né? Então, ir lá, e foram os nossos funcionários, um cheque, fazer o aporte de uma quantia relevante para apoiar esses hospitais. Então, assim, a nossa organização ela é toda movida pela ética do cuidado. E o líder, ele tem um papel de promotor, não é? E na medida em que a gente, digamos assim, recruta, né, o líder para que seja um aliado nosso na disseminação e na preservação da nossa cultura, aí eu acho que a gente une elementos importantes para criar uma potência diferente e uma influência diferente na vida deles próprios e na vida das pessoas que eles lideram, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente trabalha. A RD é uma organização bem sucedida e vitoriosa, eu poderia dizer, do ponto de vista da sua saúde organizacional e financeira. A gente expande de maneira bastante saudável, mas isso, em parte, só é possível porque a gente também tem um ambiente muito saudável, né? Então, as relações, elas têm bastante autenticidade, bastante espontaneidade. A Mariana esteve com a gente em alguns eventos importantes, a Mariana Ferrão, em que a gente reúne todos os líderes da empresa para reconhecer o sucesso de todos eles, na sua grande maioria líderes jovens, pessoas que crescem com a gente, entram na nossa empresa aos 18 anos, em 4 anos viram gerente de loja, multiplicando em muitas vezes a sua condição, digamos assim, de acesso nos lugares onde eles estão inseridos, né? Então, acho que esse conjunto de elementos que reconhece o indivíduo como um todo colabora para que eles tenham uma melhor autoestima, uma melhor compreensão do seu impacto, do seu valor, onde eles estão, e, portanto, eu acho que colabora para essa harmonia de uma vida mais saudável e mais próspera, mais feliz. É essa a nossa crença. Maravilha. Obrigada, Maria Suzana. Bom, gente, foi difícil aqui escolher muitas perguntas maravilhosas. A gente tem aí 20 minutinhos para bater um papo e conversar. Eu tentei fazer uma pré-seleção, mas se quiserem mandar mais algumas, acho que a gente consegue tentar encaixar aqui. Bom, não é uma pergunta, é um comentário que eu
coloquei aqui, mas que eu acho que puxa para a próxima pergunta, o que a Natália Pereira trouxe. Mas essa insegurança em demonstrar as insatisfações para os chefes também está relacionada à insegurança psicológica nas organizações. Ou seja, muitas pessoas têm medo, né, de falar sobre o que está sentindo, porque isso pode gerar um desconforto na relação ou até mesmo uma demissão. E aí, queria trazer a pergunta da Heloísa Fonseca, que perguntou: como o próprio colaborador pode conversar com a empresa sobre essa questão de saúde mental? Porque eu acho que a gente trouxe aqui na nossa conversa muito uma perspectiva de como a empresa pode ajudar, né? Como a empresa pode detectar, como a empresa pode olhar para esse quadro de funcionários. Mas virando um pouco, né, essa perspectiva, como que o próprio colaborador pode sinalizar de que não está nada bem, de que ele está precisando de algum apoio, ou de que, enfim, as coisas, ou que até um colega que ele está querendo ajudar e não se sentiu confortável. Talvez a Fátima e a Mariângela, ou a Mariângela, possam abrir com uma perspectiva a mais de quem trabalha com esse outro lado. Pronto. Podemos sim. Estou falando até convocando já a Mariângela para me ajudar aqui nessa elaboração. Falei por duas. Acho que é importante a gente parar para pensar que, como a gente está falando, pensar saúde e pensar saúde nesse ambiente, inclusive do trabalho, é pensar nas relações, a gente tem que fazer um trabalho de mão dupla. Então, claro que a gente focou aqui muito num lugar de responsabilidade das empresas, porque sim, acho que é um tema tão sensível, quando a gente tem a oportunidade de pautar isso, a gente tem que convocar a se assumir essa responsabilidade. Mas se a gente fosse parar para pensar em dicas bem práticas, acho que fazer um gerenciamento, um treinamento para lidar com as emoções, né? E aí tem algumas empresas que estimulam e que têm essas propostas, né, de treinamento e desenvolvimento da equipe, mas a gente também pode buscar esse processo de autoconhecimento e começar a construir essas estratégias. A gente tem que aprender também a listar as nossas prioridades. Então, assim, se tem uma demanda excessiva de trabalho, o que é imprescindível? Isso aqui está dentro do meu escopo de função? E aí começar a encontrar estratégias para dar limite. Então, não é que você vai chegar e vai dizer assim, não para o chefe, que você está de home office, e dá 10 horas da noite ele manda uma mensagem, vai pedir do seu trabalho. Você não pode não responder, por exemplo, no dia seguinte, opa, por conta do horário, eu já estava dormindo. Então, assim, agora que eu estou no meu horário de trabalho, eu posso responder. Então, claro que a gente vai aprendendo disso. Então, tem que ter muito jogo de cintura, mas é justamente ensaiando. E como você convive com o seu líder, convive com o seu chefe, provavelmente você deve conhecer um pouquinho de como é que ele reage em algumas situações. E aí você vai treinando e aprendendo a jogar um pouco, vou usar essa expressão, de jogar um pouco o jogo dos papéis mesmo, né? Eu, como líder, como é que eu pensaria? Como é que eu posso falar para ser bem compreendido? Então, são treinamentos que a gente vai desenvolvendo para encontrar estratégias. Não tem uma resposta baixa e pronta, tem construção de estratégias. Eu acho que uma coisa, né, Fátima, que é importante é a comunicação, né? Como eu vou me comunicar que é o que você estava falando, né? De que maneira eu vou dizer para ele como eu estou me sentindo, né? Eu acho que eu gosto muito daquele livro Comunicação Não Violenta. Eu ia falar dele. Vocês conhecem? Então, ele vai trazer bastante essa ideia, né? De dizer para o chefe, olha, eu me senti assim, eu estou me sentindo dessa e daquela forma, que isso traz um entendimento maior, né? E aí tem também, às vezes, eu vejo a questão que, como a Suzana estava falando, a maioria das empresas, a Mariana também colocando, que tem esse olhar, né, para o funcionário e tal. Mas tem aquelas empresas em que isso não acontece. Então, muitas vezes eu não consigo pedir um contato ali dentro da minha própria empresa, mas eu tenho um familiar, eu tenho um terapeuta, eu tenho alguém que eu possa pedir ajuda, que possa me ajudar a me colocar dentro dessa situação. E, eventualmente, muitas vezes, até a filosofia da empresa não cabe comigo, como é que eu posso me organizar até para mudar de área ou mudar de trabalho, né?
Então, outras pessoas, que às vezes a gente pensa em empresa e funcionário focando só a relação ali, mas isso vai impactar também com a família, com os amigos. Então, eu poderia talvez trazer para essas pessoas, né, me ajudarem a me colocar se eu estou sentindo alguma dificuldade de dizer que estou sobrecarregado, ou que eu não estou bem, ou que eu estou precisando de um afastamento, né? E eu vejo, por exemplo, os meus pacientes, a dificuldade que tem de chegar, muitas vezes, daquilo que a gente falou lá no começo, que é a questão do preconceito, do estigma do doente mental, né? Como é que eu vou falar que eu vou pegar um atestado de depressão, vou pegar um atestado de afastamento por conta desses diagnósticos, né? Então, acho que aí outros ambientes podem também estar ajudando. Eu queria trazer uma palavra que eu acho absolutamente fundamental para esse momento, assim, para essa pergunta, que é confiança. Se você não se sentir seguro e confiante de dizer como você está se sentindo, de expor a sua vulnerabilidade, vai ser muito difícil que isso de fato aconteça. Então, construir as relações de confiança dentro da corporação também é um caminho de mão dupla, né? Porque eu não posso sentar na minha cadeira de colaborador e ficar achando que o meu chefe está mentindo quando ele me fala sobre uma determinada situação ou política da empresa, uma determinada diretriz, e ficar quieta. Falar, bom, mas, né? E do outro lado, eu não posso achar que tudo que ele está dizendo é uma verdade absoluta se eu não estabeleci previamente aquela relação de confiança. Então, algumas pessoas têm mais facilidade de fazer vínculos dentro das corporações e de estabelecer relações de confiança, seja com o par, seja com o gestor. Outras pessoas têm bastante dificuldade, até porque elas veem o ambiente de trabalho como um ambiente de trabalho e não um ambiente de relacionamento, especificamente de fazer amizade, tudo isso. E, infelizmente, eu não sei se vocês concordam, mas a gente ainda tem muita hostilidade dentro dos ambientes corporativos, com muita fofoca, com muito diz que me diz, com muita gente, não, mas será que ela disse isso mesmo, mas estava querendo dizer outra coisa? Porque tenho certeza. Então, isso tudo é muito danoso para esse ambiente. Então, construir essas relações de confiança para que a gente possa pedir ajuda, eu acho que é absolutamente fundamental para que a gente possa se colocar em relação a isso. Outra coisa que eu acho que pode acontecer e que nesse momento, por exemplo, de trabalho online é muito simples de fazer e que eu acho que ajuda muito e tenho feito muito isso dentro das reuniões da própria Solmi e incentivado empresas a fazer isso, é um pequeno check-in quando você começa uma reunião e depois um check-out para saber como é que aquelas pessoas estão. Então você começa uma reunião e fala assim, vamos fazer um check-in aqui? Tem 10 pessoas na minha reunião. Como é que você está chegando hoje, Mariângela? E a Mariângela fala, putz, eu estou aqui estressada porque não consegui acompanhar as aulas dos meus filhos aqui no homeschooling, a louça ainda dá para lavar em cima da pia, meu pai está com Covid internado. E aí ali você tem um pool de coisas que como gestor, você criou um ambiente, porque todo mundo vai falar, e todo mundo vai trazer coisas emocionais ali que estão acontecendo e que já vão servir ali de insumo para que essa relação de confiança vá sendo construída. E depois que a reunião acabar, né, não necessariamente você precisa falar só das suas emoções, mas é um jeito de você conhecer um pouquinho mais também da rotina das pessoas, de valorizar as pessoas que estão trabalhando com você. E depois que aquela reunião acabar, e aí, gente, vamos fazer um check-out agora? Vocês estão saindo, para todo mundo confortável? Tem alguma tensão no ar sobre aquilo que a gente discutiu? Tem alguém que quer falar alguma coisa do ponto de vista de data, de reunião, dos próximos encontros, próximos passos? E ali você cria uma oportunidade também aberta em que todo mundo está sendo validado para dizer o que está sentindo naquele momento, o que está pensando naquele momento. Então, acho que isso pode ser uma coisa muito simples de mudar assim no dia a dia, mas que traz um resultado gigante, assim, pela minha experiência. Eu uso dessa tática também, Mari. A gente começa a nossa semana na Sputnik abrindo com check-in e finalizando no final da semana com check-out. E eu acho que muda completamente as relações. Porque a gente, dentro das empresas, dificilmente a gente tem um campo aberto para falar sobre outras coisas que não sobre o trabalho. E dentro do momento onde a gente não tem nem aquele cafezinho no corredor, ou aquele almoço com os colegas, que muitas vezes era aquela válvula de escape, a gente perdeu ainda mais a intimidade. Por mais que a gente esteja dentro da casa das pessoas, vendo o filho passar, vendo o cachorro latir, a gente perdeu a sutileza de muitas trocas dentro das empresas.
Então, esse check-in, ele é muito mágico e ele é muito transformador para criar essa cultura, né, de confiança e de uma cultura de mais segurança psicológica e, consequentemente, de uma confiança maior para dentro das empresas. Então, acho uma dica de ouro aí. Fica a dica de quem usa também, porque que faz todo sentido. Eu queria Gente, só claro. deixa eu falar uma coisinha que eu acho uma palavra que a Mariana falou, que é validação, né? Validar os sentimentos, né? Isso é a coisa mais importante, porque muitas vezes a gente fala como a gente está se sentindo, e isso é invalidado pelas pessoas. E acho que a validação dos sentimentos é a coisa mais importante para que as pessoas até desenvolvam essa confiança, porque é onde eu posso falar e vou ser escutada e vão validar o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo. Com certeza. É um dos pilares da comunicação não violenta, né? A gente checar a informação, se ela está indo e se ela está indo e está chegando da mesma forma. Gente, sobre esse assunto, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, vou pegar então a pergunta aqui do Eduardo Apolinário. Primeiro, ele começou agradecendo a Mariângela pela troca relevante e produtiva. E ele comentou aqui algo eu não sabia, achei muito interessante, que ele viu numa matéria que as pessoas durante a pandemia passaram a ter mais reuniões e que estão trabalhando 48 minutos por dia a mais. Então, ele queria 3 dicas práticas que você poderia dar para as pessoas que estão nessa situação, visando melhorar seu estado de saúde emocional. Bom, a primeira delas, né, eu acho que uma dica que eu daria é da gente fazer atividades físicas, fazer meditação, fazer relaxamento, ter momentos de break ao longo desse período, né? Separar momentos de refeição, tem que caber a refeição, não ficar comendo em frente ao computador, mas conseguir sair, fechar o computador. Agora eu vou, como eu ia para o restaurante almoçar com os meus amigos, agora eu vou comer, eu vou ter os meus momentos, eu tenho que ter aquilo que a gente estava falando antes, né? Os momentos comigo, ter meus hobbies, conseguir ter relacionamento com as pessoas, fazer happy hour com os amigos no fim do dia, cada um com sua tacinha de vinho, né? Eu acho que o mais importante é ter esses momentos seus próprios momentos, e poder estar fazendo os breaks ao longo da jornada, para que ele possa suportar, para que a gente possa... A gente faz isso, vai no café, né? Como você mesmo falou, né, Mariana? Nosso cafezinho no corredor, aqueles breaks que a gente fazia, fazer também agora neste momento. Muito legal. Meninas, alguém quer complementar o que a Mariângela trouxe? Não? Maravilha. Eu só queria falar uma reflexão, né, que eu acho que tem a ver com o autoconhecimento. Se você está sentindo que você está trabalhando mais, pelo menos pergunte-se, por quê? O que está te trazendo? Né? Para quê? Por quê? Porque eu acho que a gente vai indo... porque tem demanda. Mas por que tem demanda? Não, porque eu respondo. E por que você responde? É porque às vezes a gente se contenta com o nosso primeiro porquê. Né? Porque está chegando muita coisa, porque o trabalho aumentou. Mas por que o trabalho aumentou? Porque tem menos gente na empresa. Por que tem menos gente na empresa? Então, vá fundo nas suas questões. E será que porque tem menos gente na empresa, você precisa fazer o trabalho de 2? Né? Vá fundo nos seus porquês para tentar entender as razões, porque eu acho que às vezes a gente fica só nessa superficialidade e não mergulha nas nossas questões de querer entender por que a gente está trabalhando mais, né? E às vezes é isso, às vezes a rotina tá chata, às vezes o computador te tira da louça, às vezes tem a cama para arrumar, mas você prefere ficar respondendo e-mail. Então, assim, vamos entender o que está acontecendo, porque eu acho que isso é um bom sinal, assim, para você se perceber também, sabe? Eu traria um arremate que foi um pouco o começo da conversa, né? Acho que você mesma, Mariana, trouxe que
a gente não vive um home office, a gente vive uma circunstância, né? O home office é diferente. E para trabalhar em home office, a gente tem uma governança que é muito do que a Mariângela trouxe, muito do que foi debatido aqui, né? Existe um modelo que a gente pode torná-lo mais harmônico com as nossas próprias demandas pessoais ou necessidades pessoais para que o dia seja mais equilibrado. E lembrar que, assim, eu não estou em casa disponível, né? Assim, eu tenho um número de horas, porque eu acho que tem uma coisa que, pelo menos aconteceu inclusive comigo no começo. Então, assim, sei lá, eu estava no escritório, acabava meu dia, um dia longo, 7 horas da noite, mas, assim, as coisas continuavam aqui e eu vim embora para casa. Agora, a impressão que dá, né? Hoje eu já equilibrei, mas no começo era um pouco assim. Então, assim, é como se aqui nunca tivesse fim, e eu estou sempre disponível porque eu estou em casa. Então, assim, a gente tem que quebrar essa dinâmica dos espaços. Então, embora a gente não se locomova para espaços diferentes, então a gente tem que criar esses espaços dentro da nossa nova lógica, que vai ser isso novo normal, porque definitivamente, assim, isso aqui não é home office, isso aqui é uma circunstância que em breve tenha seus dias contados e que a gente possa inaugurar um modelo novo. Muito bom. Gente, surgiu 2 dicas de conteúdo aqui no chat. Um é o TED da Brené Brown, foi um TED bem famoso, acho que é 1 ou 2 anos atrás, que fala sobre vulnerabilidade. Quem não assistiu, acho que é de fato muito interessante, incrível. E o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, que eu também acho um livro muito interessante para ajudar, né, as pessoas a dizerem mais não. Como a Mari estava dizendo, a gente tem medo de dizer não. Eu digo que uma mulher livre é uma mulher que diz não. E acho que é importante a gente aprender a falar sobre isso. Gente, última pergunta que a Flávia Jaquier fez. Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com esse compartilhamento de várias informações aqui, de vários temas, livros, TEDs e toda essa troca que a gente teve hoje, todas essas lives que a gente está tendo aí nesse universo pandêmico que a gente está vivendo. Ela perguntou se existe alguma maneira, alguma estratégia para a gente se livrar dessa infotoxicação e quais seriam os caminhos para lidar com esse momento. Eu vou começar respondendo, depois eu passo a bola para vocês aí, até porque é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Como educadora e como curadora de conteúdo, eu acabo imergindo muito dentro desse lugar, assim. Primeiro, a gente precisa agradecer, que eu acho que a informação, ela tá cada vez mais acessível, né? Então, todos nós que temos, privilegiados, que temos acesso à internet, hoje a gente consegue ter respostas muito rápidas às nossas perguntas, e isso pode ser algo muito grandioso, principalmente para o desenvolvimento das pessoas, né? Hoje a gente vive essa era do lifelong learning, que nada mais é, no bom português, de que a gente precisa aprender para o resto da nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que aquela média de 17 anos que a gente passou entre escola e universidade não necessariamente nos formaram para todas as habilidades que a gente precisa viver hoje dentro, né, dos nossos dias a dias enquanto pessoas e nosso dia a dia enquanto profissional. Então, a gente ter acesso a todas essas informações e a muitas respostas para perguntas, né, que não necessariamente a gente foi perguntado ao longo da nossa jornada de ensino, é algo muito maravilhoso, assim. Mas a gente precisa ter um cuidado de fazer essa autocuradoria, né? De a gente olhar para tudo que está acontecendo no mundo e entender o que faz sentido eu consumir e o que não faz. Então, eu acho que, assim como eu comecei falando, né, dizer mais não do que sim. Eu tô vendo essa série do Netflix porque eu tô gostando ou porque todos os meus amigos estão assistindo e eu quero participar dessa roda e dessa conversa? Isso também pode ser uma infotoxicação. Nossa, eu tô ouvindo todo dia um podcast porque eu quero ou porque eu quero fazer bonito na hora de participar de uma reunião e dizer que eu tô estudando? Então, acho que
a gente precisa também encontrar um equilíbrio em relação à informação que a gente está consumindo, mas mais do que isso, o quanto a gente precisa se perceber para entender se as informações que a gente está recebendo estão sendo relevantes e produtivas para o meu crescimento, ou elas estão sendo mais um to-do na minha lista do tipo, eu preciso meditar, eu preciso fazer yoga, eu tenho 50 reuniões e eu preciso ver esse Netflix porque tá todo mundo falando que é a única coisa que se faz na quarentena. Então, acho que é importante a gente ter esse auto-hackeamento e não querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu acho que a gente precisa ter mais calma e mais energia também para encarar esse nada, encarar esse tédio. E fazer nada não significa ficar no Instagram, né? É não fazer nada mesmo, assim. Então, abrindo aí, dando espaço para as meninas, o tempo já está se esgotando, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu acho que... Eu acho que a gente lembra, né, de eu acho que era o Ócio Criativo, né, do Domênico De Masi, que já falava isso há algum tempo atrás, né? Eu acho que a gente esquece a beleza da contemplação, né? Então a gente quer sempre tudo vira uma bela rotina. O final de semana fica cheio de atividades porque a gente se acostuma, né, a produzir listas, né? Então não bastam as listas do trabalho, a gente faz as nossas próprias e é quase uma lista sem fim. Então, eu acho que a provocação é boa, né? Assim, a gente olhar para tudo isso e assim, o que de fato importa e talvez assim ver o que aguenta 2 porquês, né, Mariana? Então, assim, o que aguenta 2 porquês? Por que eu tenho que fazer a unha todo final de semana? Na quarentena a gente não ficou meses sem fazer. Então, assim, por que isso já é, né? Assim, por que isso virou um compromisso? Eu acho que a reflexão é profunda, mas ela é simples, ela pode ser até divertida. Eu acho que, assim, o que aguenta 2 porquês eu gosto, né? Assim, por que a gente tem que ter lista para tudo? Eu sou uma pessoa que adora uma lista, né? Vivo fazendo listas, tenho me perguntado, assim, quanto mais tempo eu vou me ocupar de todas elas, porque, de novo, a sociedade do cansaço cansa. Isso, e eu acho que tem muito a ver com toda a discussão que a gente estava construindo, que é sobre por que a gente não consegue desacelerar. Porque a gente às vezes acha que desacelerar significa que está fora de alguma coisa, que não está participando, que não está fazendo. Quando, na verdade, é justamente o inverso. É escolher com mais qualidade o que eu quero consumir, o que eu quero fazer, como que eu quero fazer, por que eu estou fazendo. Então, parte de um princípio de conseguir fazer uma autoanálise, né, de conseguir experimentar, se conhecer. Então, acho que o exercício é esse, já que a gente fala tanto de buscar autoconhecimento, de construir essas estratégias, é começar a se conhecer, questionando, inclusive, a possibilidade de ter contato com os vazios. E aí eu acho que não é nem achar que está tudo rotineiro. É justamente tirar a monotonia da rotina e construir uma rotina que seja flexível, que seja adaptada e que inclua outras coisas que me dão prazer, não seja só reproduzir e ficar igualzinho a todo mundo. Adorei o que a Fátima falou e eu queria trazer também algo que eu faço um exercício para construir na rotina, que é buscar informação em lugares ou coisas ou sensações que não são fontes de informação tradicionais. Então, por exemplo, outro dia tinha aqui na minha parede azul um bando de formigas carregando um grão de arroz. E aí, né, aquilo ali pode ser um bando de formiga carregando um grão de arroz. Mas se você olhar com um pouco mais de calma, você vai ver que elas só carregam aquele grão de arroz porque elas estão agindo em conjunto. Você vai ver também que tem uma formiga que desertou o bando do grão de arroz e está trafegando sozinha, talvez um pouco mais rápido. Mas será que ela vai longe sozinha? Ou será que as outras vão chegar mais rápido ou pelo menos mais longe com aquele grão de arroz porque estão em conjunto? E aí você começa a refletir sobre isso no que não é uma fonte de informação, que é apenas uma fonte de contemplação, mas que pode trazer muito insight, muita informação para a sua vida. Outro dia eu me atrasei para uma reunião porque eu fiquei olhando um tatu-bola aqui no quintal junto com os meus filhos. E a brincadeira foi ficar fazendo ele virar bolinha e depois ele virar de novo um tatu-bola com as perninhas. E aí você pode começar a refletir sobre tudo que expande e se contrai no universo. E a partir daí você pode olhar para o seu corpo e ver também o que expande e o que contrai. Aquilo que você quer contrair, quer expandir na sua vida. Então você começa a buscar fontes de informação
em coisas que não são fontes de informação oficiais, ou esses canais que a gente está acostumado a procurar, mas que talvez tragam muito mais significado para a sua vida do que aquilo que você vai ler no jornal ou assistir no YouTube, na TV, seja lá onde for. E uma coisa que eu acho que é muito difícil, né, é parar para ter esse autoconhecimento, né? Então, muitas vezes, essa correria faz com que eu me afaste de mim mesma e aí eu não paro para olhar realmente quais são as minhas necessidades, realmente o que é que eu gostaria de estar fazendo, né? Então, e parar, porque muitas vezes é necessário fazer mudanças, muitas vezes é difícil a gente acessar essas informações, as nossas próprias informações a respeito de nós mesmos, né? Então, isso acaba sendo muitas vezes difícil de elaborar. Então, correr faz com que eu não olhe para mim, muitas vezes, né? Com certeza. Gente, respeitando aqui o nosso tempo, até para todo mundo poder descansar, chegou a hora. Quero agradecer demais todas vocês, Mariângela, Fátima, Mariana e Maria Suzana, e o pessoal do Catraca Livre e do PEF pelo convite. Foi muito gostosa a nossa troca. Espero que tenha sido útil também para vocês. Foi ótimo, a gente que agradece. Obrigada por vocês estarem aqui, por doarem o tempo, todo mundo fazendo hora extra, todo mundo está com fome, querendo jantar. Então, obrigada mesmo. Foi muito bom, acho que a gente não poderia ter encerrado de uma forma melhor.